Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com mais um podcast do EDEC, né? A Escola de Desenvolvimento, né, de Habilidades e Educação Comportamental. E hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Felipe Davi, né? E ele vai dividir conhecimentos, né? Ele vai dividir ensinamentos, porque na ótica do cliente, ou seja, na ótica de uma empresa que contrata serviços terceiros. Então, nós vamos entender agora os anseios, os desejos, a percepção do cliente com relação, hoje, como que eles estão sendo atendidos pelas empresas terceiras. Nós tivemos aqui, num podcast anterior, um gerente de uma empresa contratada, onde ele colocou a sua percepção com relação, né, ao cenário, né, competitivo das empresas contratadas no Estado. E agora nós vamos ver a percepção através do cliente. E aí, tudo bem, Felipe Davi? Leomar, primeiro, prazer, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do seu podcast, né, junto com a equipe da EDEC, né, que trata de um assunto tão nobre e que nós vamos falar aqui ao longo do podcast aqui, que é o futuro das empresas, que é o desenvolvimento cultural e comportamental, que hoje é um dos anseios que nós temos como clientes. Nós é que agradecemos a equipe do EDEC aqui, né, na tua presença, aí, disponibilidade desse tempo, esse momento, compartilhar ensinamentos e percepções com a gente aí, né, Felipe? Obrigado. Muito obrigado, tá bom? E aí, Felipe, vamos lá, vamos começar aqui, e a gente quer entender um pouquinho como é que hoje você consegue distinguir como é que é o perfil das empresas hoje que ofertam serviço de prestação de serviço. O que elas têm aí em comum? Qual a sua percepção com relação a essas empresas hoje que prestam serviço aqui no Estado para a gente? Legal. Leomar, é importante a gente ressaltar, né, antes de responder a sua pergunta, dar um passo atrás e entender que a gente está dentro de um celeiro. Né? O Espírito Santo é um celeiro capixaba de indústrias boas, né? Empresas bacanas, de vários segmentos, e que a gente tem hoje o talento dentro de casa. Né? Dentro de casa, hoje, nós temos a efetividade de ter mão de obras prontas, preparadas e disponíveis para atender hoje o mercado capixaba. Isso é importante ressaltar. O segundo ponto... Quer dizer que aqui no Espírito Santo a gente tem empresa que dá a resposta à altura na necessidade do cliente aqui. Com certeza. Isso é muito bom, né? Você vê que estamos preparados não só aqui para o Estado, de repente para avançar para o Brasil afora e até o mundo. Né? Exatamente. E isso não veio do nada. Né? É importante ressaltar que a Grande Vitória, né, e os seus entornos, a gente é cercado por grandes empresas. Né? Nós temos hoje a ArcelorMittal, que é a antiga CST. Nós temos a Vale, que já foi Vale do Rio Doce, que já foi uma empresa estatal. Sim. E hoje é uma empresa privada. Nós temos a Samarco, que fica em Ubu, em Guarapari. Sim. Nós temos a antiga Aracruz Celulose, que hoje é uma empresa de celulose efetiva dentro do mercado capixaba também. Ou seja, dentro do nosso litoral, com porto, com usinas de pelotização, com aço, com ferrovia. Então, acabou-se que essas empresas de médio e pequeno porte, para até dar suporte a essas grandes empresas, né, elas acabaram migrando para o ramo capixaba. Algumas vieram de fora, outras nasceram aqui mesmo, né, dentro do estado do Espírito Santo. E eu costumo falar também que as empresas hoje elas estão se profissionalizando. Esse é um detalhe que eu queria justamente dizer. E aí, como é que essa empresa, como é que é a resposta? Porque, né, uma conversa contigo anteriormente, você falou que muitas empresas até que surgiram aqui são empresas familiares, né? Exato. E aí ela tem que subir de patamar. Como é que vocês, com o cliente, estão interpretando o que está acontecendo no nosso mercado capixaba? Esse papo que a gente estava tendo, né, que essas empresas que nasceu com um sonhador, né, muitas das vezes uma pessoa que era um empregado, que teve um sonho, que teve uma visão macro de algum processo e se transformou num empresário capixaba, né, do ramo de algum setor específico e transformou a sua empresa, mas numa empresa familiar. Hoje a gente está numa fase de transição
E essa transição que está passando muitas vezes de pai para filho, né, de um familiar para o outro, está sendo de uma geração para outra, está se tornando mais profissional. Estão se profissionalizando mais, então, na área de gestão, então, na área, né, de estratégia. Exatamente. Muito legal, muito legal. E até mesmo com as questões de CEO, né? Então, coloca uma pessoa, um líder imparcial, que não faz parte do ramo familiar, para profissionalizar essa empresa, até mesmo por conta dessa digitalização que a gente tem, dessas tecnologias, das novas alçadas que a gente tem hoje no mundo todo. Hoje a gente tem a percepção de um tablet e a gente conhece o mundo. Olha, ele colocou uma coisa interessante aqui, hein? Quero conversar com você um pouquinho do público que está nos assistindo aí. Eles estão, empresas familiares, olha só, empresa familiar, elas estão se profissionalizando. E é um paradigma, tem que quebrar um paradigma muito forte. A pessoa, uma empresa que foi totalmente construída por uma família, de repente contratar um CEO, uma pessoa de fora, uma pessoa com outras habilidades, porque o mercado está exigindo outro patamar, e o outro patamar não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, você tem que começar a pensar diferente para poder agir diferente, para ter resultado diferente. E essas grandes, né, organizações, e uma delas que você, né, trabalha, elas estão elevando o sarrafo realmente dessas prestadoras de serviço. E aí, né, então você está falando que tem empresas que estão contratando CEO, contratando pessoas com mais habilidosas e para dar resultado diferente. E você acredita que essas empresas vai sair na frente, vai conseguir resultado na frente do que as outras, antes que, não, é desse jeito que eu fiz, sempre fiz dessa maneira, sempre deu resultado, né? O efeito Gabriela nas organizações. Como é que você percebe que é essa evolução? A empresa que tiver com pensamento de 10 anos atrás, ela vai ficar pelo caminho. Infelizmente, vai ser engolida por outras grandes empresas, né, que estão vindo aí e que estão nascendo dentro do estado do Espírito Santo. Então, com uma gestão técnica, uma gestão imparcial e com uma gestão profissional, essas empresas, com certeza, elas vão galgar, né, mercados muito prósperos dentro hoje do cenário capixaba. Não tenho dúvida disso. Então, a empresa que quer ter sucesso, né, daqui a 5, 10 anos, o uso de tecnologia, o uso de habilidades comportamentais, o uso de mão de obra qualificada, com certeza vai trazer sucesso, né, para essas empresas aí, porque isso é consequência. Agora, é difícil, a pessoa constrói uma empresa e depois de entregar a decisão na mão de outra pessoa, né, do mercado, é uma mudança mental, mas preciso, né? Preciso. Eu trouxe até uma caixinha aqui, né, porque é o maior exemplo que a gente tem hoje, né? Hoje o faturamento Apple é algo surreal e nasceu de um sonhador. Steve Jobs era o CEO da empresa, era uma empresa familiar. Ao longo do tempo, ele e os seus amigos começaram a profissionalizar, né, toda a empresa e hoje ele deixou um legado, né, extremamente importante aí e que a gente não consegue viver sem. Nem eu, nem você. É verdade, né? Então, olha um ponto de atenção aí. Você que está nos assistindo aí agora, né? Ó, profissionalismo, né? E muitas vezes, por mais que a gente tenha iniciativa, que a gente tenha algumas habilidades, mas nós precisamos de outras habilidades. Tem pessoas hoje com formações muito boas, muito refinadas, né? Que pode nos ajudar, pode ajudar a sua empresa a dar uma alavancada aí nesse processo produtivo. Falando um pouquinho, Eliomar, assim, complementando o que você falou, né? Tem um chefe, eu falo chefe, mas é no bom sentido da palavra, né? Sim, tem uma diferença muito grande de chefe e de líder, né? Chefe é aquele que manda, o líder é aquele que cativa, né? Mas eu brinco com ele, que eu falo que ele é meu chefe, eu mando e-mail chamando ele de chefe, eu ligo para ele falando que ele é chefe, você conhece muito bem, e ele fala... É um tom carinhoso. É um tom carinhoso, né, de chamar de chefe, mas ele fala claramente, né? Um dia você vai ser convidado por uma festa. E se você não tiver com terno passado e preparado dentro do guarda-roupa, com certeza aquele convite seu vai para dentro de uma gaveta. Então esteja preparado para as oportunidades que estão vindo, né? Seja o profissional... Fiquei arrepiado aqui agora com essa reflexão, né? Seja o profissional... Muito bom, estou arrepiado aqui, fiquei arrepiado aqui. Realmente, esteja preparado. Você está preparado? Você que está fazendo a gente, está preparado?
Tá com o terno passado? Tá com a sua roupa de gala preparada? Porque, ó, o Covid vai chegar. Muito legal, muito bacana. Felipe, você como gestor, né, já teve N empresas trabalhando para você aí, nessa gestão, nessa função, e a pergunta é um pouco, assim, capciosa. Você foi bem atendido? Há empresas que prestaram serviços para vocês, vamos supor que elas tiveram excelência, ou muitas coisas tiveram que se ajustar no processo da entrega do serviço deles? Ele é uma pergunta bem relativa, né? Bem capciosa. A gente já teve situações de gestão direta e teve situações também de gestão indireta, né? A gente acredita que toda a relação de cliente e prestador, ela sempre vai ter um ajuste de rota, sempre vai ter um ajuste na relação contratual, os meios jurídicos estão aí para fazer isso. Eu acredito que o sucesso ou o insucesso disso é a dosagem. A dosagem. Eu acredito que quando está bom para as duas partes, a dosagem está boa, né? Uma relação, né, de cliente, prestador de serviço, muitas das vezes o cliente procura um serviço onde ele não é o especialista técnico naquele ramo. Então, ele contrata uma empresa para que essa empresa resolva, né, os anseios, né, do dia a dia que ela tem. Mas quando essa empresa ela chega, se instala, mas ela acaba aparecendo só naquele período bom, que é o período de medição, que é o período de recebimento, a dosagem não está boa, né? A gente espera um desenvolvimento dessas empresas, a gente não quer que a empresa que ela tenha sempre uma excelência 100% dos dias, que a gente sabe Sim. que a excelência é algo que é muito bacana de chegar, mas é muito complicado de se manter, mas a gente está ali para complementar, né, toda essa relação. E eu acho que, acredito nesses poucos anos que a gente tem de experiência aí, né, que o gestor ele tem um papel fundamental para fazer o mediador daquilo que é bom para a empresa, cliente, e daquilo que é bom para o prestador de serviço. Logicamente que seguindo as regras de compliance, seguindo as regras contratuais, né, de não omissão, de não delito, de, né, ruptura nenhuma de contrato, mas que tenha uma relação sadia entre parte A e parte B. Até porque o contrato ele é suscetível à mudança, né? Então, eu acredito que a sua pergunta está muito ligada a uma dosagem, um equilíbrio. Né? Pensar, porque tem aqui um autor muito legal aqui, que a gente trabalha na educação e liderança, o Dr. Stephanie Hover, e ele fala justamente sobre, ele fala uma coisa interessante, né, que ele fala sobre, né, a questão dos hábitos, né, para poder chegar à excelência. E ele tem um ponto que ele coloca aqui que fala ganha-ganha. Você justamente, né, pensar no ganho. Primeiro hábito, seja proativo. Agora o segundo, pense no ganha-ganha. Pensar ganha-ganha, né? E aí, o que acontece? Nós tivemos aqui algumas entrevistas anteriores com alguns gestores de prestadores de serviço e ele falou que um fator fundamental é esse relacionamento com o cliente, né? Ele falou assim que tem que entender para depois atender. Né? E o que você vê essa questão? Porque é um choque de culturas diferentes, né? Você tem uma cultura organizacional de gerar resultado. E aí, de repente, vem outra prestar serviço para você com uma cultura um pouco diferente, ou até completamente diferente. Como é que é feito, né, esse alinhamento, né, essa harmonia, né, do ganha-ganha junto com... Né, porque também vai precisar de uma habilidade muito grande do gestor da contratante. Né? Sim, a gente vive com isso quase que todos os dias. Né? Choque de cultura é importante. E quando você fala relacionamento, aqui, né? Pode falar, dá um recado para eles. Não entenda relacionamento como cafezinhos, almoços, eventos, e não é isso. O relacionamento do gestor
com o seu prestador de serviço e vice-versa, é um relacionamento pura e simplesmente contratual, né? Aonde, Eliomar, eu acredito que esse choque de cultura vai acontecer, até porque o nível, muitas das vezes, dessas empresas são extremamente diferentes. O cliente sempre tem uma rigidez maior, né, no seu organograma, na sua estrutura, e muitas das vezes o prestador de serviço não. O gestor de contrato está aí para quê? Para mediar essa relação, para justamente fazer essa ponte entre a cultura pesada do cliente e essa cultura que é diferente em vários níveis dessas empresas prestadoras de serviço. E aí eu acredito também na interdependência. O gestor não é o especialista naquele serviço que vai ser prestado. Ele está com anseio, Sim, porque senão ele não contratava. Sim, perfeito. Concorda comigo? Então, ele contrata um serviço porque ele ou ele não tem no time dele pessoas especialistas para executar determinada tarefa. Então, ele contrata uma empresa. E quando ele contrata uma empresa, um dos principais erros do gestor é o que a gente diz de colocar o dedo, né, sempre na gestão do prestador de serviço, né, fazer com que o prestador de serviço se torne dependente do gestor. Olha, eu só posso dar um passo se o gestor me permitir dar. Está errado. Eu acredito que as empresas hoje, com uma cultura totalmente interdependente, né, que é a nossa curvinha lá que a gente conhece de Bradley, a gente entende que essas empresas elas vão voar. Elas têm profissionalismo, elas sabem trabalhar. Óbvio, o gestor do contrato, identificando que essa empresa, ao invés de estar sendo interdependente, ela está sendo uma empresa reativa né? E acaba esperando que o cliente dê os passos, os segmentos, as orientações, aí essa relação contratual ela tem que ser revista. Então, eu acredito muito na interdependência das empresas, no serviço que a empresa pode fazer e contratar, né, subcontratar, e o gestor está aí para fazer essa mediação daquilo que é bom para ele, bom para a corporação e daquilo também que é bom para... Eu observo o seguinte, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Daí, você é um especialista nosso aqui, né? À medida que você ganha um contrato novo, você tem uma parceira com você, fica difícil você ainda analisar assim, perfil, o nível de confiança mesmo, deixá-la solta para poder fazer acontecer. Né? Aí você faz um acompanhamento. Eu acredito que, né, de repente, 6 meses, você já conhece já o perfil dessa organização. E aí entra, né, aquele balizamento. E aqui tem um livro muito legal que ele fala o seguinte, né, os 12 elementos da gestão, né, os 12 elementos. E o primeiro elemento, se você abrir aqui, ele vai ser, mostra o que se espera. Nossa, mostra o que se espera. Como é essa comunicação quando a contratada, ela ganha um contrato, porque ela está feliz da vida, vai ter, né, serviço para trabalhar, mas depois vem o quê? Caramba, aí começa a entrar, você tem a responsabilidade, a entrega. Entendeu? E como é que você observa, depois de 6 meses, você acompanhando uma empresa contratada, né, você percebe, né, que aquela empresa está desajustada culturalmente, ou desajustada na entrega, e como é que você vai mostrar o que se espera? Você mostra isso no início, o gestor mostra isso no início, porque tem lá a parte contratual, da estação, mostra tudinho. Mas a prática lá, a vivência, o comportamento é outro. Exatamente. E aí, como é que vocês... qual o mecanismo hoje que a contratante tem para realinhar, para mostrar o que se espera novamente para essa contratada, o objetivo a fim das entregas? Complementando e mudando um pouquinho da opinião, né? Não divergindo, eu acredito que você está correto também, mas hoje uma gestão eficaz, infelizmente, não pode esperar esses 6 meses. Né? Não pode. Não pode. Tem que agir rápido. Tem que agir rápido. E porque eu falei isso para a questão de você conhecer. É bom você ter uma empresa que dá uma certa tranquilidade, uma confiança, que você começa a confiar e você dá no apoio e ela vai seguindo. Exatamente. Agora, quando você tem que fazer muita interferência, isso é um desgaste. Né? É um desgaste, mas a solução para isso é feedback constante. Né? Eu acredito que
essa nomenclatura que a gente tem hoje, né? Reuniões de kick-off, né? Que é o pontapé inicial, onde a gente convida a empresa, entrega a ordem de serviço e autoriza a empresa a iniciar as suas atividades. Isso aí é só um pingo no oceano. O gestor hoje, seja ele gestor formal, ou gestor de fato, ou gestor percebido, né, que é a ideia que fala muito A ideia que fala. O gestor percebido, né? Só dá o gestor percebido é aquele profissional que ele exerce, né? Tem uma equipe, trabalha com a equipe, mas um líder percebido, né? É justamente, ele exerce a liderança com essa equipe, um grupo pequeno, às vezes ele é um técnico especializado, então não tem o cargo, mas ele exerce todas as habilidades da liderança junto àquela equipe. E a gente chama esse líder, é o líder percebido. E eu estou pensando, por quê? Ele é altamente estratégico para o negócio, por isso precisa ser muito bem capacitado e desenvolvido. E muitas das vezes é o que manda soltar e manda prender, já dizia um outro líder. Legal, essa eu não sabia não, aprendi agora. Mas complementando um pouco a sua pergunta, Eliomar, eu acho que o feedback constante não dá tempo de esperar 6 meses. Eu acredito que dentro da gestão, né, dessa relação de prestador de serviço, né, e cliente que está sendo atendido, tem que ter lá 2 pessoas, no mínimo, nomeadas para estar em conversas constantes. Até que, para chegar nesses 6 meses, não terem surpresas, né, até mesmo de uma quebra contratual. Né? Então, é um desalinhamento de rota muito grande. Pode levar uma empresa à falência, pode machucar pessoas, pode desestabilizar a bolsa, pode causar prejuízos diretos e indiretos. Então, 6 meses hoje, quando a gente fala para as grandes corporações hoje, é uma infinidade, é muito tempo. Então, o feedback constante, né, eu acho que é a melhor saída. Vai modelando. Vai modelando. Muito bom, muito bacana. Muito bacana. Aí você falou agora uma coisa que me chamou a atenção aqui, Felipe. Não, rompimento de contrato. Nossa, é um desgaste isso aí. Eu acho que é um desgaste para contratante, né? Agora é um impacto para contratado. Você já presenciou, vivenciou algum rompimento de contratos aí ao longo da sua vida de gestor e tudo mais? Já sim, já presenciei. Qual foi o ponto que ela deixou a desejar? Segurança, saúde. Segurança, saúde. Segurança do trabalho. Olha, já. Uma coisa que tinha que estar já intrínseco dentro das entregas, né? Segurança. Infelizmente, não. Eu que tenho formação na área, né, atuo na área, né, comportamental, de saúde, de segurança, de sustentabilidade, já vi acontecendo, logicamente, que por performance também já deve ter acontecido, mas empresas que não performam bem, eu não estou falando aqui de números, né? Estou falando aqui de pessoas, de vidas, né? Então, um pai de família que está sendo machucado, uma mãe de família que está sendo machucada, é inaceitável. Isso não mais é tolerado. Então, as empresas têm que mostrar como que se faz, mas de maneira saudável, segura e sustentável. Responsável. Né? Responsável. Sustentável e responsável. E assim, saber que vai fazer o projeto, a obra, a parede, a troca do pneu do carro, isso a gente já sabe que vai acontecer. Agora, que custo que isso está acontecendo? Né? A gente vai embarcar o minério com sangue, a gente vai fazer o aço com um pedaço de um dedinho, a gente vai fazer o papel celulose. Nossa, arrepiei agora. Arrepiei. Você colocou. Não, realmente é um assunto forte, mas que tem que ser tratado nas empresas. Esses podcasts sempre estão me deixando bem refletindo bastante sobre essas questões. Esse é um ponto que realmente você fazer as entregas sem sangue. Né? Agora, as empresas têm que entender hoje, Eliomar, que o assunto prevenção não está em procedimento, não está em livro. Isso é valor. Valor, né? Isso é valor e tem que começar da mais alta liderança da empresa. Se a mais alta liderança da empresa tiver nele esse valor cultural, que machucar pessoas vai custar caro para ele e para a sociedade, nós vamos ter aí um ambiente muito mais seguro, saudável, sustentável dentro dessas empresas. Pois é, essa é uma habilidade
líder contemporâneo atual, né? E muitas vezes a empresa familiar, né, por estar focado em vários atores, não construiu isso e agora precisa de pessoas mais habilidosas, né? Um exemplo que você citou anteriormente, a questão da contratação de novos CEOs. E por isso que eu reforcei com você que as empresas hoje estão nessa transição, né? E esse profissionalismo das empresas, ela tem isso com ela. Tem isso. Tem muitas empresas que têm lá sua missão, sua visão, seus valores. Sim. Dentro dos seus valores não pode ficar um quadro pregado na parede escrito que a vida é em primeiro lugar. Não é isso que as empresas clientes querem hoje. Ela quer atitude. Ela quer entender aquele líder, aquela alta liderança, aquele diretor, conversar e entender se é valor para você não machucar um pai ou uma mãe de família. É valor para você ter um ambiente seguro, saudável e sustentável? Então, se eu tivesse que dar hoje uma sugestão, um conselho para as empresas... Então, você vai dar uma sugestão, porque eles estão te ouvindo lá, eles estão te vendo lá, então você dá uma sugestão para eles. Né, se eu tivesse que dar um conselho para as grandes empresas hoje, essas empresas capixabas, né, de médio ou pequeno porte, né, tenham saúde, segurança e sustentabilidade dentro dos seus valores. Não deixe que isso fique só um quadro pregado na parede. Né? Coloque isso como uma rotina da empresa, o dia a dia. Né? Que, com certeza, fazer a obra, fazer o projeto, a gente sabe que vai acontecer, mas a que custo que isso vai ser feito? Então, acho que minha contribuição, bacana. Eu acho que é essa, excelente, né? Excelente. Inclusive, você vê, acabou de falar agora que isso foi motivo de rescisão contratual, que já gera o quê? Muitas dores, né? Muitas dores, para um desgaste muito grande para né, contratante e um desgaste muito grande, né, para a contratada ali que falhou, né, na entrega dos seus produtos, que não acreditou que isso é valor, né, esse valor realmente poderia interferir diretamente na questão contratual. Muito legal. E você está falando a respeito disso, né, desses valores fortes, e a gente sabe muito bem, né, que a liderança começa a modelar, né, de cima e baixo. Porque se ele acreditar que realmente a prevenção é acima de tudo, ele vai imputar isso nas decisões, e sua cadeia de liderança não vai querer decepcioná-lo, ou seja, vai querer agir conforme, né, o pensamento e os valores dele, né, as entregas conectadas junto com os valores deles. Aí agora eu queria fazer eu queria entender, através da sua percepção, como é que está a qualidade da liderança hoje, né, das nossas empresas prestadoras de serviço, e a qualidade da liderança hoje no mercado. Hoje, como é que está, como é que você interpreta? Porque, como você é um cliente, uma hora ou outra você fala assim, vou precisar fazer uma obra tal, vou precisar de 1.000 empregados para fazer isso aqui. Aí você vai precisar de gestores, supervisores, vai ter que contratar isso no mercado. Como é que você percebe hoje o mercado, né? Como é que ele está com relação à liderança hoje? Eliomar, hoje é um desafio para nós, né? O assunto líder, gestor, a pessoa que sabe liderar e que não é chefe. Isso que eu falei uns minutos atrás, né, da diferença entre líder e chefe. Infelizmente, hoje no mercado, e isso eu não estou falando aqui restrito no mercado capixaba, né, que a gente viaja um pouquinho, a gente vê, né, em outras, né, nesses benchmarks que a gente faz em outros sites, a gente acaba percebendo que temos mais chefes do que líderes. Né? Então, eu acredito que um dos desafios, né, das empresas, seja ela grande, média ou pequeno porte, né, ela tem um desafio muito grande, né, em formar, né, os seus líderes. E eu não estou falando em formar ele, porque eu sei que um líder da civil, ele vai saber levantar aquela parede e construir aquela casa. Mas eu volto a repetir e insistir. Mas a que custo? A que custo? Que o líder vai querer que isso seja feito. Estou entendendo, né? Ou seja, aquela parede, aquela casa não esteja com gota de sangue, né? Vou dar um exemplo. Isso também, né? Agora é o que é o principal, que é o valor que eu falei, né? Mas do que adianta a gente saber construir aquela casa, fazer aquele muro, eu ser o líder daquela equipe, se eu não tenho uma equipe feliz? Parece algo que eu estou filosofando aqui, né? Mas eu coloquei isso para mim, que em 2023 eu vou falar muito disso. Né? O líder... E você percebeu, impacta diretamente nos resultados uma equipe
ou seja, um ambiente agradável, um ambiente que a pessoa deseja, né? Com Opa, hoje é segunda-feira, eu estou indo trabalhar e tal, deseja aí. Com certeza. E você percebe nitidamente que há um impacto no resultado direto? Lógico, no impacto, na performance, nos resultados daquela empresa. Aí. Então, o líder que tem a sua equipe na mão, mas a sua equipe na mão não é aquele pensamento antigo de estar com chicote aqui e o cara ter que trabalhar, né? É ter o cara feliz. Por incrível que pareça, tem muitos lugares ainda que é assim. Mas como que é bom você ter um líder que te dá um bom dia, te dá um sorriso, leva um café da manhã bacana, faz uma confraternização, dá feedbacks constantes para você, né? Te mantém cativado, pergunta, né? Ele está preocupado com você, ele não quer só a mão de obra executando a atividade. Então, eu acho que o maior desafio das empresas hoje é formar os seus líderes para que os seus liderados estejam felizes. Como? Cada empresa vai usar da sua técnica, porque cada CPF tem uma mentalidade, tem o seu jeito, tem a sua cultura. Muitas das vezes eu estou lidando com pessoas que, infelizmente, têm uma estrutura social baixa e, ao mesmo tempo, eu estou lidando com pessoas que têm uma estrutura, né, de mais vivida, mais estruturada. E como que o gestor, como que o líder vai fazer para cativar essas duas pessoas ao mesmo tempo? Esse é o desafio. Ou seja, o líder realmente aprender a cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, gente, vai gerar resultado. Muito legal, o papo está sendo muito bacana. E aí, você está gostando? Eu estou aprendendo bastante com ele. Migão, eu queria saber agora, né, desse gestor, né, competente que tu é, assim, quais são as expectativas? Agora é a expectativa. Né? Lá vem a pegadinha, agora, né? qual é a expectativa, né, das futuras empresas, futura que eu digo assim, né, as futuras contratações que você tiver, qual o anseio hoje que você como uma visão, né, de gestor de uma grande contratante, qual é a expectativa que hoje essas grandes empresas, né, ela tem hoje das empresas que estão vindo para prestar esse serviço? E aí você falou, se a empresa não mudar de maneira de pensar e agir, ela vai acabar sendo atropelada, às vezes, por empresas que vêm de outros estados e até fora do país aí. Né? Então, qual é o anseio hoje de um gestor, de uma grande contratante, com relação às futuras contratações que vão ter aí? Eu acho que o maior anseio, né, de um líder hoje, seja em qualquer segmento hoje, seja mecânica, elétrica, civil, da segurança, meio ambiente, é que as empresas não venham ser simplesmente uma mão de obra qualificada. Não seja o nosso famoso MOC. Né? Então, eu vou mobilizar... Então, o MOC não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Olha só, você, né, empresário que está vendo aí, olha, MOC, né, não tem mais espaço. Então, olha aí, se quiser um diferencial, escuta o gestor aí que está falando. Vamos lá, Angelique. Né? Então, aquele pensamento de firmei um contrato, um grande contrato, vou mobilizar pessoas, equipamentos, recursos necessários, mobilizei um canteiro de obra, coloquei as pessoas lá dentro, viro as costas e só venho uma vez por mês, né, para eu fazer aquela famosa medição, isso já está caindo por terra. Hoje, o líder e as corporações, elas buscam empresas estritamente profissionais e que prestem o serviço de fato, né, que não seja só um item contratual, até mesmo para a gente não ter surpresas, né, que é os 6 meses que você falou. Né? A velocidade das empresas hoje, elas estão muito grandes, estão muito altas, e a gente não tem tempo de ensinar. Quando um gestor, quando um líder, quando uma grande corporação vai até o mercado para contratar um determinado serviço, ela tem a expectativa e o anseio de que esse serviço seja prestado e seja prestado com excelência. Logicamente que seja prestado com qualidade, com segurança, no tempo que foi contratado, para que nenhuma das partes tenha um problema. Mas hoje, infelizmente, o que acontece é que muitas das vezes as empresas de médio ou pequeno porte que ainda estão acomodadas, essas empresas mobilizam pessoas, mobilizam recursos e esquecem de que elas têm que prestar o serviço. Elas é que têm que fazer a engenharia,
elas é que têm que detalhar essa engenharia, elas é que têm que implantar determinados ser proativas, serviços, né? Ser proativa, que é justamente o ponto que você bateu. Você viu aí, né? Ser proativa. Muito bacana, cara, muito bacana. E aí eu percebi que você falou claramente, por exemplo, a alta gestão dessas contratadas também interagindo com lá no campo, né? Lá de frente ao serviço, para poder entender. Não é só vir no período de medição. E esse é o novo perfil, né, da liderança que as contratantes hoje, né, desejam estar junto lá, né, no campo lá. Eu acredito que hoje uma gestão de uma empresa que ela tenha o triângulo lá da hierarquia e esse triângulo esteja de cabeça para baixo, aonde o número 1 suporta aquilo que a gente chamava de pontinho do iceberg, é isso que é o futuro hoje. Então, o número 1 da empresa suporta o número 2 da empresa, que suporta o número 3 e que suporta a mão de obra direta. Muito bom. Aprendeu? Eu aprendi. Felipe, cara, sensacional, cara. Sensacional esse podcast, né? Muito legal. Quero novamente agradecer você, a tua presença aqui junto com a gente aqui, tá vendo? Muito obrigado. E você fica à vontade para falar para o seu público aí, né? Uma mensagem final aí que você gostaria de desejar para eles aí do podcast. Eliomar, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né, que você me fez. Estou muito lisonjeado. Né? É o primeiro, estou nervoso. Parece que não, né? Mas estou nervoso. Mas você está muito tranquilo aqui, né? Eu estou praticamente mergulhado aqui no tudo que ele está falando aqui. Eu estou viajando aqui, né? Eu acredito que você também. Estou aqui totalmente feliz de estar podendo contribuir um pouquinho daquilo que eu conheço, né, sobre, né, essa área industrial, falar um pouquinho, conversar, um papo bacana. Estou aí disponível para mais vezes, pode me convidar que eu estou à disposição. Né? E vamos falar, vamos conversar aí sobre gestões, sobre segurança, sobre comportamento, né? Que esse assunto aí é um valor para nós. Você então já está convidado para o próximo tema, será a área de desenvolvimento comportamental. Porque, né? Porque você viu que ele, né, mostrou hoje, você que é gestor, né, de empresa e tudo mais, então você está entendendo um pouquinho, né, o cenário da relação entre contratante e contratado através da visão da contratante. E nós tivemos uma oportunidade anterior, um podcast aqui, onde a contratada, o gestor de contratada falou também em relação a esse relacionamento. Felipe, muito obrigado pela sua contribuição, tua presença, né, tua paciência, estando com a gente aqui, dividindo esse vasto conhecimento, essas habilidades que você tem durante. E tenho certeza que muitos gestores que estão vendo esse podcast aqui, né, eles começaram a refletir um pouco mais sobre o anseio e a necessidade do seu cliente. Entendeu? E aí, você tem agora a abertura para falar diretamente para eles, aí fala para ele, deixa o seu contato, né, e tudo mais, se precisar de alguma dúvida e tudo mais, que ele, né, possa entrar em contato com você. Tá certo. Eliomar, primeiro, obrigado, foi uma honra estar aqui, estou lisonjeado, feliz, né? Parece que não, mas estou nervoso de estar aqui no podcast. Não, mas foi muito gostoso, muito tranquilo. Eu praticamente compenetrei completamente todas as informações que você... Agradeço aí a EDEC por ter me convidado, né? Estou à disposição para mais vezes estar aqui com vocês, né? E o recado que eu deixo para os líderes não fiquem estagnados, né? Liderança é uma arte, no sentido literal da palavra, né? Se capacitar, se preparar, estudar e, principalmente, entender o seu liderado traz o sucesso necessário. Mantenha o seu liderado feliz. O como? Aí é a habilidade de cada líder de olhar no olho do seu empregado e saber como lidar com ele no dia a dia. Se quiser mais detalhe, aí, passa seu contato para eles aí, meu filho. Agora, obrigado. Passa seu contato aí. Pode entrar no Instagram, Felipe Davi dos Santos, ou no LinkedIn, Felipe Davi dos Santos, que a gente sempre está postando alguma coisa legal lá, e um pouquinho do conhecimento que a gente tem e que a gente contribui aí, muitas vezes aí com os nossos amigos e clientes. Muito obrigado. Excelente, meu amigo, excelente. Obrigado, tá bom? Novamente aqui por estar. O time do EDEC te agradece, tá bom? Obrigado. Então, obrigado aí. Nós vamos convidar, sim, a próxima vez. Vai falar sobre desenvolvimento cultural e comportamental. Nós vamos compartilhar isso aqui. E aí, você gostou? Eu gostei. Então, meu amigo, se apropria desse conhecimento e lembre-se sempre, exerça as tuas escolhas
e desfrute dos seus efeitos, né? Um grande abraço, até a próxima, até o próximo podcast aqui com o EDEC.